Havia uma expectativa messiânica da chegada do rei, da chegada do Messias, daquele pelo qual o profeta Moisés, o legislador Moisés, havia predito, vaticinado sobre a chegada de Jesus. Claro que havia uma dimensão sociopolítica da chegada deste Messias libertador, mas não foi isso que aconteceu. Jesus veio primeiro num estado de humilhação, cumprir a agenda do Pai, a missão do Pai, e nesse primeiro momento era necessário uma obra de alcance universal, de ação espiritual, trazendo uma libertação espiritual no primeiro momento. Até entendemos que a libertação futura, uma libertação política, nos moldes que o entendimento judaico ansiava, isso ocorrerá na segunda vinda de Jesus para o estabelecimento do seu reino mediatário, reino milenial, reino teocrático, portanto, de Jesus aqui na Terra. Aí sim, no segundo advento de Cristo, nós veremos que estes anseios dos judeus, ou israelenses, ou israelitas, melhor dizendo, tinham com a chegada do Messias se cumprirá. Mas, em primeiro lugar, houve então esta operação da libertação espiritual para depois uma libertação final, que inclui uma libertação da opressão política de qualquer ordem. Agora, que é interessante que você cita na leitura de João capítulo 1, João é o evangelista, portanto o quarto, o único que trabalha o ministério de Jesus na Judéia e em Samaria. Os três sinóticos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, falam apenas do ministério de Jesus na Galileia, mas é João que trabalha essa questão do ministério de Jesus na Judéia e também na Samaria. Agora, é interessante que há três fases preparatórias do ministério de Jesus. O primeiro preparativo do ministério de Jesus é a mensagem e a pregação de João Batista, que você acaba de ler. O segundo preparativo é o batismo de Jesus. E o terceiro preparativo é a tentação de Jesus no deserto. Então, todo este cenário, desde o seu nascimento, da sua infância, adolescência, até o surgimento dele pré-ministério, levaram-se 30 anos de preparação. E o que Deus colocou no meu coração aqui, enquanto me dirigia a esse local, é que Jesus, ao pensarmos no ministério de Jesus, ele frequentou uma universidade chamada a Universidade do Silêncio. Eu queria que você imaginasse comigo, durante 30 anos, Jesus como um bom judeu, servindo a Deus, diariamente lendo a Torá, semanalmente indo a uma sinagoga e anualmente indo ao templo. E ele, durante 30 anos fazendo este percurso, entendendo, conhecendo Jerusalém, a realidade religiosa, vendo coisas também que ele não se agradava e que Deus não se agradava, de um sistema religioso corrompido, e estava lá Jesus olhando, Walter, vendo, e não podia abrir a boca, não podia falar nada, não era hora ainda dele se manifestar. Então veja, após estes eventos preparativos ou preparatórios, com a pregação de João Batista declarando: Tu és o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu batismo e a sua tentação pelo diabo no deserto e sendo provado pelo próprio Deus, porque é bom que se diga que não há um filho de Deus que não seja provado por ele, pelo Pai. Jesus no deserto estava sendo tentado pelo diabo e ao mesmo tempo sendo provado por Deus. Após esses três preparativos, ele então inicia o seu ministério, aí rompe o silêncio. Ele então tem autoridade de Deus, ele tem investidura do Espírito para poder então romper o silêncio e começar o seu ministério como um profeta, denunciando as práticas erradas, denunciando o sistema religioso corrompido, a hipocrisia de fariseus, de escribas, doutores da lei, denunciando o pecado, agindo com graça aos necessitados, curando os enfermos, fazendo o bem, abraçando pecadores, sendo chamado de amigo de pecadores, amigo de publicanos, amigo de prostitutas, amigo de meretrizes. E Jesus, então, na sua expressão máxima da missão, de uma missão encarnacional, se encarna na realidade das pessoas e vai e traz o reino de Deus na vida dessas pessoas com a pregação do Evangelho e a pregação, portanto, da mensagem do reino. Então, é muito importante que entendamos
que há momentos em nossa vida que, como Jesus, deveremos estar no ambiente do silêncio, sendo tratado por Deus, recebendo direções de Deus, recebendo um esclarecimento do Senhor para que possamos agir no tempo certo. Então, fica aí essa palavra de Deus para o teu coração. Tem o tempo certo de agir. Se até Deus tem o tempo certo de agir, quanto mais nós também. Então, por que nós vamos nos precipitar? Por que você vai agir, vai entrar numa esfera, num campo que ainda você não tem autoridade de Deus para assim fazer? Então, esse é um primeiro momento. Agora, eu estava vendo um comentário do escritor Charles Dodge, quando ele escreve o livro O Fundador do Cristianismo, falando sobre Jesus. Ele destaca 3 coisas a respeito de Jesus, Walter, que destaca a vida e o ministério dele, que é o tema nosso aqui. Primeiro, o poder carismático da sua personalidade. Jesus tinha uma personalidade, um poder carismático tão tremendo, magnético. Ele atraía as pessoas não por um falseamento, não por uma ação, digamos assim, se fosse nos dias de hoje, midiática, dos holofotes, não. Pela simplicidade, pela singeleza de quem ele era. A essência do seu ser, Walter, a essência da sua identidade. Isso cativava as pessoas. O que é que fazia, por exemplo, uma prostituta olhar para Jesus e começar a chorar? Jesus olhava e acolhia com uma dignidade tal que ela não encontrou isso em lugar nenhum, em homem nenhum, em mulher nenhuma. Então essa dignidade pela qual Jesus tratava as pessoas provocava nas pessoas uma atitude de quebrantamento. A presença santa de Jesus envolvia aquela pessoa, ela começava a chorar nos pés, lavar os pés com lágrima, não é com água não, é com lágrima. Né? Você já chorou tanto assim que virou um rio dos teus olhos? O Salmo 119 tem um versículo que diz, rios de lágrimas correm dos meus olhos quando não cumpro a tua lei, né? Então veja, ela estava ali lavando os pés de Jesus com lágrimas, enxugando com os cabelos, né? Então, primeiro, esse poder carismático da personalidade de Jesus. A segunda coisa, a essência da sua mensagem. Jesus tinha uma essência, e esta essência, os seus ensinos, as suas parábolas, tudo que Jesus fazia e falava era um ensinamento. Tudo que Jesus fazia e falava era um ensinamento. Então, isso também, a essência da mensagem de Jesus, configura o ministério dele, cataloga o ministério dele, esboça o ministério dele. Então, Jesus, de fato, ele é marcado por isso, pelo poder carismático da sua personalidade, o seu ensino do reino, o ensino, a essência do reino, manifestada através da mensagem, portanto, da pregação, até mesmo quando ele acolhia, abraçava, repito, era um ensino. Jesus ensinava aos ouvidos e ensinava aos olhos. Eu vou repetir isso porque é muito importante. Não basta apenas ensinar aos ouvidos, é preciso também ensinar aos olhos. Não basta pregar aos ouvidos, também é preciso pregar aos olhos, ou seja, as pessoas precisam ver, identificar o modelo, o exemplo na prática. O que você acha que é melhor? Ficar falando de oração ou dobrar os joelhos e orar? Não é melhor orar? É melhor orar, cada um do seu jeito. Às vezes você não tem um pulmão espiritual aí dilatado, mas começa devagar, orando, e você vai, engata a primeira marcha, a segunda, a terceira, a quarta, a passar as esferas, as regiões celestiais e acessar o trono da glória de Deus. Então Jesus, ele era marcado por ele era diferenciado por estas marcas, não é? Poder carismático da sua personalidade e a essência do seu ensino, entre outras questões, né?